Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos aí retomar o nosso projeto de leitura da Bíblia. E o nosso foco hoje é o capítulo 30 do livro de Gênesis. Vamos lá. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja de sua irmã Léia e disse ao marido: Dê-me filhos, senão eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: Esse menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome desse menino será Naphtali, porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Léia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Léia disse: Que sorte, esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Léia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Asser. Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Léia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Léia respondeu: Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras e eu deixo que você durma com Jacó essa noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: Esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Léia e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Léia disse: Esse menino se chamará Isacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Léia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último, Léia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso, ela pôs nele o nome de José. Jacó e Labão fazem um trato. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dê-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem quanto eu tenho servido. Labão respondeu: Fique comigo, por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você. Diga quanto quer ganhar que eu pagarei. Então Jacó disse: O Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito. Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu Labão. Jacó respondeu: Não quero salário. Eu continuarei
a cuidar das suas ovelhas se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer. Hoje vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou que não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles, e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de choupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e manchadas, e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico, e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos. Beleza, esse foi então o capítulo 30 do livro de Gênesis. E basicamente vemos aí duas grandes partes, né? A primeira narra como nascem aí todos os filhos de Jacó, e a segunda parte, o trato que Jacó e Labão fazem a respeito da cor dos animais, para separar quem seria o dono de cada um deles. Particularmente, eu entendo que Jacó realmente vai ter muitos filhos, sejam de suas mulheres ou das concubinas, e esses filhos que serão aí os patriarcas das 12 tribos de Israel. Muito interessante, né, como Deus age para que a sua aliança com Jacó seja cumprida. Em relação ao trato, foi uma forma que Jacó entendeu adequada para acumular animais e riquezas. Eu acho que Jacó usa aí de uma certa esperteza, e no final isso acaba dando certo. Ele realmente acumula riquezas. Particularmente, eu continuo naquela linha de que Deus vai cumprindo a sua promessa, a sua aliança que fez com Jacó e com os seus antecedentes. Mas é estranho, pensar como é que isso ocorre. Por exemplo, em relação aos filhos, Jacó tem os filhos não só com as suas mulheres, mas também com as escravas das suas mulheres, com as concubinas. E isso é uma forma diferente de imaginar essa promessa de Deus sendo criada. É isso, pessoal. Um grande abraço, bom dia e até a próxima.